Meus queridos irmãos e amigos, é uma alegria chegar mais uma vez até vocês por meio dessa transmissão. Presumo que todos estejam sentindo muita saudade dos nossos templos, mas isso não nos impede de adorar a Deus. E nós podemos sentir a presença do Espírito Santo que habita em nós e que sustenta a nossa unidade cristã, mesmo estando separados fisicamente. Gostaria de lembrar a você que os samaritanos faziam muita questão da adoração prestada a Deus lá no Monte Sagrado, ao passo que os judeus faziam muita questão da adoração prestada no templo em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus declara: a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que a nossa adoração, nesta oportunidade, se dê, de fato, em espírito e em verdade. Vamos cantar o hino 49 do Inário Novo Cântico, celebrando a vitória que temos em Cristo Jesus. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome
e agradecemos pela bênção da salvação que temos em Cristo Jesus e porque nele nós somos um povo vitorioso. Nós agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos unirmos mais uma vez em pensamento, em espírito, para adorar. E queremos adorar em espírito e em verdade. Para isso, carecemos da orientação do Teu Santo Espírito, para que tudo que nós sentirmos e proferirmos seja realmente vindo de um coração sincero, um coração transformado pela Tua graça, e assim as palavras dos nossos lábios e a meditação dos nossos corações se tornem agradáveis a Ti. Recebe o nosso louvor e fala aos nossos corações pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Convido você a acompanhar a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículos 2 a 8. Profeta Naum, capítulo 1, versículos 2 a 8. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da tua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Certamente, não vale a pena viver uma vida de rebelião contra Deus. E a rebelião se estabelece a partir do momento em que nós desprezamos a palavra de Deus. A partir do momento em que ignoramos os mandamentos do Senhor. Nós precisamos cuidar, porque é muito fácil nos desviarmos do caminho. É muito fácil desobedecermos a palavra de Deus. É preciso haver, portanto, uma sincera contrição, uma sincera confissão, para que possamos usufruir a graça de Deus e escapar do seu juízo que não falha. O nosso Deus é amoroso, tem prazer em exercitar a sua misericórdia para com aqueles que se arrependem e são sinceros em sua confissão, mas diz o texto, não inocenta o culpado. Convido você, neste momento, para orar a Deus em silêncio, uma oração pessoal, avaliando a sua vida, confessando os seus pecados e buscando o perdão de Deus. Curve sua cabeça, ore a Deus silenciosamente nesse sentido.
Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido e amado, nós estamos aqui para bendizer e adorar o nome do Senhor, mas antes nós queremos confessar a Ti as nossas faltas, declarar que somos sim pecadores, carecemos da graça e da misericórdia do Senhor e pedimos: Senhor, nos perdoe todos os nossos pecados, as nossas faltas, que o Senhor possa nos perdoar para que nós tenhamos condição de nos apresentar diante de Ti. E desde já nós nos consagramos a Ti para a honra e glória para o louvor do nome do Senhor e queremos dedicar as nossas vidas, Pai, todos os dias como oferta suave diante de Ti. Aceita os nossos louvores, o que vamos cantar, tudo o que formos fazer durante essa transmissão, esse culto, esse vídeo, que possa ser para honrar e glorificar o nome do Senhor. No nome de Jesus, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
fortalece, nele posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, nele posso todas as coisas. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Só o poder que nos renova, que nos transforma. E quando nós nos achegamos diante desse poder do Senhor, nós só podemos dizer: Senhor, eu não posso resistir, eu quero me entregar a Ti todos os dias, crendo que o Senhor é o Deus realmente poderoso para fazer infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida do meu país. Obrigado por isso. Faz tão novo, toma e torna novo em Ti, Senhor. Me rendo aos Teus pés para amar-Te, para servir-Te. Sim, Teu amor renova meu coração. Faz tão novo, toma e torna novo em Ti, Senhor. Me rendo aos Teus pés para amar-Te, para servir-Te. Sim, Teu amor renova meu coração. A Ti, Senhor, não há forma de resistir. Me prostro diante do Teu altar, só assim eu sou feliz junto a Ti, Senhor. Sim, Teu amor renova meu coração. E quando chego a Ti, Senhor, não há forma de resistir. Me prostro diante do Teu altar, só assim eu sou feliz junto a Ti, Senhor. Sim, Teu amor renova meu coração. Sim, Teu amor renova meu coração. Sim, Teu amor renova meu coração. Amém. Para nossa instrução e edificação espiritual, leremos mais uma vez a palavra de Deus, agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Diz assim o Evangelho: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade,
e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine para a compreensão da sua palavra, preparando os nossos corações para recebê-la, guardá-la e praticá-la. Meus queridos irmãos e amigos, muitas pessoas preferem não pensar muito na possibilidade de um acerto de contas com Deus no último dia. Vivem de tal maneira como se isso, de fato, não fosse acontecer. Porém, a Bíblia nos adverte em muitas passagens quanto à iminência do grande julgamento final. Devemos viver uma vida responsável diante de Deus, pois, como afirma o apóstolo Paulo, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O julgamento final terá lugar imediatamente após a ressurreição dos mortos e será definitivo. Uns irão para o gozo da vida eterna, outros para a condenação e o sofrimento eternos. O texto bíblico de Mateus 25, 31 a 46 fala sobre o grande julgamento do último dia. A Bíblia oferece abundante orientação sobre essa matéria, o que nos permite fazer algumas importantes afirmações. A primeira delas é que o julgamento final harmoniza-se com a perfeição de Deus.
Nesses dias em que tanto se fala em um Deus que está sempre pronto a abençoar, muitos encontram dificuldade para aceitar a ideia de Deus como juiz. Porém, haverá um grande julgamento no último dia. E esse julgamento harmoniza-se com a perfeição de Deus. Conforme escreveu Mateus, versículos 31 e 32, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Sobre isso, o professor James Packer afirma: um Deus que não se importasse com a diferença entre o certo e o errado seria um ser bom e admirável? A indiferença moral seria imperfeição em Deus e não perfeição. O fato de não julgar o mundo demonstraria indiferença moral. A prova final de que Deus é um ser moralmente perfeito, que não fica indiferente às questões do certo, do que é certo ou errado, é o fato dele mesmo ter se comprometido a julgar o mundo. Segundo o texto da Confissão de Fé de Westminster, acerca do juízo final, é por meio dele, do juízo final, que Deus manifesta a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Não há, portanto, nenhuma incoerência ou contradição. Pelo contrário, o julgamento final está em plena harmonia com a perfeição de Deus. Em segundo lugar, o texto bíblico nos dá base para afirmar que o julgamento final terá um alcance universal. Diz o texto de Mateus, versículo 32, que todas as nações serão reunidas em sua presença. A já citada Confissão de Fé, em seu capítulo 33, que trata do juízo final, em seu parágrafo 1, declara: Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem, pelo Pai, foram dados o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou mal, por meio do corpo. O julgamento final envolverá, portanto, não só os homens, mas também os anjos que não guardaram o seu estado original, principalmente o maioral deles, a saber, o diabo. Quanto aos seres humanos, a Bíblia afirma que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Não só os que estiverem vivos, quando da vinda do Senhor, mas também os mortos, os quais serão ressuscitados. Os remidos de Cristo, porém, comparecerão ante o tribunal para receberem o galardão, pois, na verdade, já estão absolvidos. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo João declara que aquele que crê em Cristo não é julgado, pois já tem a garantia da vida eterna. João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Conforme João, capítulo 5, versículo 24, o próprio Senhor Jesus nos tranquiliza dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A justificação certamente protege os crentes de serem condenados e banidos da presença de Deus como pecadores. Mas a dádiva da justificação não protegerá de modo algum os crentes de serem avaliados como cristãos e de perderem benefícios que outros irão gozar se ficar provado que, como cristãos, foram negligentes, maldosos e destrutivos. É por isso, então, que a palavra de Deus nos ensina e nos estimula a viver a vida cristã de forma responsável e diligente. Quanto aos ímpios, porém, serão julgados e sentenciados com a condenação eterna. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 9, diz o seguinte: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Também Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Finalmente, podemos ainda afirmar, com base na palavra de Deus, que o julgamento final levará em consideração o conhecimento e as obras de cada um. No julgamento final, serão levadas em consideração as obras de cada um. Até mesmo um copo de água fria que se dá a alguém será levado em consideração. Mateus 25, 31 a 46 é, com certeza, um dos textos mais claros sobre essa questão ao inserir as obras cristãs e a ausência delas no contexto do grande julgamento do último dia.
a Bíblia declara que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Também em Romanos, capítulo 2, versículos 12 a 16, falando sobre a condição dos que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, Paulo declara: os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Isso comprova que, no julgamento final, será levado em consideração o grau de conhecimento de cada pessoa. Segundo o apóstolo, mesmo entre os que não conhecem a Cristo, existe o que se pode chamar de lei natural, ou lei da consciência, que permite a distinção entre o certo e o errado. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro nos exorta a viver uma vida de temor durante o tempo da nossa peregrinação, pois Deus não faz acepção de pessoas e julga segundo as obras de cada um. É preciso entender, porém, que as obras não assumem um caráter meritório, apenas indicam o índice de espiritualidade do cristão. As obras são uma expressão do que o indivíduo é interiormente. Mateus 12, 33 e 35. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O homem bom do bom tesouro, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Para concluir, vale a pena considerar a advertência bíblica de Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo quanto se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Segundo o apóstolo Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa de sua segunda vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O próprio Senhor Jesus declara: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus queridos irmãos e amigos, o juízo final é uma doutrina bíblica que deve ter implicações práticas em nosso viver. A saber, por meio dela, percebemos a perfeição do nosso Deus, que é amoroso, mas também justo. Por meio dela, podemos ver que o mundo inteiro está debaixo do juízo divino. Nada e ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. Por meio dela, somos estimulados a viver diligentemente, glorificando a Deus, obedecendo os seus mandamentos, crescendo em santidade e entregando-nos às boas obras. Que o Senhor nos abençoe e que a graça de Deus nos envolva a cada dia, trabalhando as nossas mentes,
os nossos sentimentos, as nossas disposições para vivermos segundo a vontade de Deus. Vivermos de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Porque um dia todos nós estaremos perante o Senhor para responder pelo que tivermos feito, de bom ou de ruim, de certo ou de errado. Que o Espírito nos envolva e nos dirija para vivermos segundo o propósito de Deus para cada um de nós. Amém. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Oremos. Nosso Deus e Pai, glorificamos o Teu nome pela Tua bendita graça que nos alcançou na pessoa de Cristo Jesus. Agradecemos porque fomos libertados do pecado, fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino da Tua maravilhosa luz. Agradecemos porque fomos redimidos e fomos transformados para vivermos segundo a Tua vontade, pautando a nossa vida pelos Teus mandamentos. Nós agradecemos pela assistência do Teu Espírito, que nos ajuda a viver em santidade e a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, nós reconhecemos que, muitas vezes, nós deixamos de observar a Tua palavra e pecamos contra Ti por meio de pensamentos impuros, de sentimentos carnais, palavras que não dignificam e atitudes que contrariam os Teus preceitos. Por isso, nós confessamos a Ti as nossas faltas e pedimos o Teu maravilhoso perdão, para que possamos aperfeiçoar mais e mais a nossa vida diante do Senhor. Porém, sabemos que isso só é possível mediante o auxílio do Espírito Santo. Por isso, guia-nos continuamente, para que possamos prosseguir, crescendo em santidade diante do Senhor. Pedimos a Tua bênção de maneira especial para essa pessoa que, neste momento,
está participando desse culto online. O Senhor conhece a vida de cada um, conhece os pensamentos, os sentimentos, os atos de cada pessoa. E por isso nós nos colocamos diante do Senhor, rogando que o Teu Espírito esteja nos tocando profundamente, para que avaliemos a nossa conduta até aqui e assumamos diante do Senhor o propósito, a firme decisão de viver conforme a vocação a que fomos chamados. Abençoa a cada família. O Senhor conhece a situação de cada uma, as aflições que têm sido vividas, as preocupações, os temores, a insegurança. Visita com a Tua graça e abençoa, para que possamos atravessar esse tempo de instabilidade, conhecendo mais uma vez o Teu poder e a Tua misericórdia. Ó Senhor, olha para esse grande Brasil, olha para aqueles que estão sofrendo tanto e derrama a Tua bênção de maneira intensa sobre a nossa nação. Nós oramos conscientes de que não somos merecedores de nada, mas é em virtude da Tua graça e do que Cristo fez por nós que nós oramos a Ti, suplicando essas bênçãos e as aguardamos ansiosamente, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Irmãos e irmãs, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o conforto do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro, hoje até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. Contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece.
fortalece, nele posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, nele posso todas as coisas.